Então eu fui bastante desejada, bastante planejada. Sou filha única, meus pais tiveram dificuldade, né, para me ter, porque meu pai tinha uma questão genética e essa questão interferia, né, dava uma formação fetal, e então minha mãe sofria abortos, né? Eu não conseguia levar a gestação adiante, e foram oito ocasiões que ela sofreu, 8 abortos, né, antes dela engravidar de mim. De modo que, assim, quando ela engravidou de mim, ela já nem achava mais que ela fosse ter filhos. Ela já estava desistindo, né? Eu já tinha 35 anos, meu pai tinha quase 40. Então, eles já achavam que não iam mais ter filhos. E aí ela descobriu que ela estava grávida e eu vim. Eu fui diagnosticada, eu tenho um filho autista e eu fui diagnosticada com autismo. Isso depois de adulta. Na época que eu era criança, eu tinha características, óbvio, mas não se falava muito disso, né? Nos anos 90 não se falava dessa questão, né, de autismo e tal. Minha mãe chegou a me levar no psicólogo, porque eu não conseguia olhar nos olhos das pessoas, eu só andava na ponta do pé, eu tinha muita dificuldade de interação social, então eu não conversava com as pessoas falavam comigo, eu olhava para baixo. Ela chegou a me levar no psicólogo, mas o psicólogo fez uma consulta lá, eu acredito que seja do jeito dela mesmo, e até pediu para voltar, mas depois a minha mãe acabou deixando para lá, né? E, então, assim, até por essas características minhas do autismo, né, de ter dificuldade de interação social, eu sempre fui uma criança muito quietinha, muito tranquila. Então, e eu era uma criança muito perfeccionista, eu queria fazer tudo melhor, do melhor jeito possível. Então, eu sempre sendo a melhor aluna, sempre quietinha no meu canto, eu não dava trabalho, eu era aquela criança perfeita da classe, né? Não dava trabalho. Isso foi também para minha adolescência, né? Quando eu cheguei na adolescência, a mesma coisa. Eu era a adolescente modelo, né? Adolescente que pais todos queriam ter. Eu não era rebelde, eu não saía, a minha mãe não permitiria que eu saísse, né? Mas para mim isso era bom, porque como eu tinha muita dificuldade de interação social, era uma ótima desculpa para eu não precisar sair. Eu brinco até com meu esposo hoje, que na minha cidade, na época, cidade pequena sempre tem um lugar que é o ponto de encontro, né? E na minha cidade era uma danceteria que tinha lá, que era na época todo mundo ia para lá. E eu brinco com minha esposa e falo, olha, eu sou a única da nossa geração que nunca foi na tal danceteria. Eu não conheci ninguém da minha geração que nunca foi. Então, assim, isso para ilustrar que eu não saía, né? Não saía e para mim não era ruim. Então, eu não era aquela adolescente rebelde que eu brigava com a minha mãe porque eu queria sair, ela não deixava, não. Eu ficava feliz que ela não deixava. Eu ficava quietinha no meu canto, em casa, né? Sempre tive pouquíssimas amigas, né? Muita dificuldade de fazer amizade, né? Eu era aquela estranha, né? Estranha que ficava no cantinho, né? O pessoal que tem autismo, a gente sabe, né? Como é que é, você ser chamada estranha, ser esquisita, não consegue interagir. Então, ficava no meu cantinho, sempre no meu cantinho, não dava trabalho, estudava muito, sempre boa aluna. Quando eu nasci, meus pais já tinham uma estrutura boa, financeiramente falando, a gente não era rico, mas eles tinham uma estrutura boa. Meu pai era contabilista, na época ele era auditor em um banco, ele viajava pelo estado de São Paulo, fazendo auditoria nas agências bancárias, e minha mãe era dona de casa. Então, eu cresci, a minha infância foi num ambiente financeiramente tranquilo, eu não tive dificuldades financeiras. E eu sempre escutei que eu tinha muita sorte. Né? Você é muito sortuda, porque você não precisa dividir as coisas, você é filha única, você tem coisas que as pessoas não podem ter. Eu ouvia muito isso. E realmente, né, nesse ponto, eu não tinha maiores dificuldades, mas emocionalmente não era um ambiente bom, porque o casamento dos meus pais não era um casamento bom. Eles ficaram juntos a vida toda, mas era muita briga, eles brigavam muito, não era violência, não havia violência física, mas muito desrespeito, muita briga, muitos gritos, eu presenciei isso desde criança. Então, eu sofria bastante com isso, me lembro de eu ficar às vezes trancada no banheiro, quando eles brigavam, eu ficava lá, trancada no banheiro, escondidinha, triste. Então, isso era bem complicado. Né? Hoje, com a visão que eu tenho, eu imagino que talvez se eles tivessem se separado, teria sido melhor para os dois, né? Eles seriam mais felizes. Embora eu ouvisse, né? Eu cresci ouvindo que, o que importa é que eles estão juntos. O casamento tá ruim, briga muito, mas, de graças a Deus que seus pais estão juntos. Então, eu cresci ouvindo isso. O importante é ficar junto. Né? Mesmo que esteja ruim, mas tá junto, tá? Né? Você não é filha de pai separado, tá tudo certo. Não tava tudo certo, né? Mas era o que eu escutava das pessoas. A minha mãe, ela era uma pessoa, assim, que ela tinha um amor imenso por mim. Né? O sonho da vida dela era ter um filho, então, assim, eu era tudo para ela, mas ela era uma pessoa, assim, emocionalmente muito instável. Ela era uma pessoa muito querida, uma pessoa que fazia muito bem para os outros, mas ela era explosiva, o temperamento dela era muito explosivo. Né? Também não sei o que ela passou, ela era muito fechada, então não sei, né, o que levou ela a ser assim, não posso dizer.
mas ela era bem explosiva, né? Tanto comigo quanto com meu pai. Então, né, como eu falei, ela não agredia fisicamente, mas ela usava de palavras muito duras. Então, eu me lembro dela, né, naquela época, ela não tinha consciência do que a gente gera na criança quando a gente fala coisas mais duras, assim, né, que isso gera impacto. Eu acho que ela não tinha noção disso. Então, ela me falava coisas, burra, que menina anta, coisas assim. Não sabe fazer as coisas direito. Isso foi impactando, né, na minha vida. Isso foi ficando bem forte na minha vida, né? Eu descobri depois de adulta que isso me trouxe muitos prejuízos.